Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do tricolor de hoje. Não fizemos absolutamente nada. Ceni comemora resultado, lamenta desempenho da equipe, e manda forte recado aos jogadores. São Paulo e Juventude empataram por 2-2, em Caxias do Sul, em jogo válido pela partida de ida da Copa do Brasil. O São Paulo estreou nesta última quarta-feira pela Copa do Brasil. Buscando seu primeiro título na competição, o tricolor não fez um bom jogo, mas conquistou um excelente resultado em Caxias do Sul, diante do Juventude. O soberano empatou por 2-2 e deixou a vaga em aberto, para as oitavas de final. O embate da volta será no Morumbi, no próximo dia 12 de maio. Para chegar entre os 16 melhores da competição, o tricolor precisa vencer por qualquer resultado. Em caso de empate, a decisão irá automaticamente para os pênaltis. Na Copa do Brasil não há critério de gol fora de casa. Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni disse que o resultado foi melhor que o esperado, pelo que a equipe produziu, e explicou o que fez para o segundo tempo ser melhor que o primeiro tempo. Rogério Ceni disse: "O primeiro tempo não foi só questão de resultado, foi questão do que apresentou mesmo. Não fizemos absolutamente nada. A energia não estava tão boa como de costume, nós não conseguimos fazer um primeiro tempo minimamente razoável", disse Ceni, que ainda falou: "No segundo tempo resolvemos fazer algumas trocas, mas a maior mudança foi a postura que tivemos no segundo tempo, ser um pouco mais agressivo, arriscar um pouco mais o jogo. Claro que o gol de bola parada logo no começo dá uma confiança maior, mas achei que Nicão conseguiu segurar um pouco mais a bola, tentei fazer o André jogar mais como ele jogou lá fora, como segundo atacante, se aproximando mais em volta do Caleri, e o Nestor pela qualidade mesmo que tem. Vem jogando quase todos os jogos, quis segurá-lo porque já temos jogo no sábado", explicou o treinador. "Acho que fomos mais competitivos no segundo tempo, mesmo assim não foi um bom futebol apresentado. Acho que foi um resultado melhor do que apresentamos dentro de campo", completou Ceni, que efetivou no intervalo as entradas de André Anderson, Nicão e Rodrigo Nestor, nos lugares de Gabriel Sara, Thales Costa e Luciano. E aí, tricolor, você acha que o São Paulo irá passar para as oitavas de final da Copa do Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Outra informação: não fez absolutamente nada. Pablo é lembrado, e torcida perde a linha com meio-campista do São Paulo. Com uma atuação que deixou a desejar na Copa do Brasil, torcedores não perdoaram alguns nomes do tricolor. O São Paulo deu mais um passo na Copa do Brasil, mas acabou deixando um pouco a desejar, mesmo que tenha conseguido uma reação muito positiva, após sair perdendo por 2-0, buscando o empate. A equipe comandada por Rogério Ceni precisa de uma vitória simples no Morumbi, para assegurar a vaga nas oitavas de final, mas sabe que é necessário corrigir erros apresentados. Se não bastasse um jogo abaixo da média na questão coletiva, alguns jogadores também estão deixando a desejar dentro de campo, quando são acionados. Diferentemente de Arboleda, por exemplo, que vem com uma boa sequência de gols, os torcedores não estão perdoando, e entoando algumas críticas, que acabaram, na última quarta-feira, sendo direcionadas a uma peça em específico. Contratado para resolver a questão da criação, e ser uma opção interessante também no ataque, Nicão vestiu a camisa 10, e trazia expectativa após ótimas atuações vestindo as cores do Atlético Paranaense. Porém, esse início de trajetória no tricolor vem sendo bem diferente do que muitos imaginavam, tanto que ainda não conseguiu virar titular, com a atual comissão técnica. Diante dos catarinenses, por exemplo, o jogador foi acionado no decorrer da partida, mas novamente deixou muito a desejar, e foi considerado, por vários são paulinos, um dos piores no empate. Nas redes sociais, por exemplo, virou um dos principais assuntos, sendo comparado, inclusive, com o Pablo, que também havia feito história pela equipe de Curitiba, mas decepcionou no Morumbi. No Twitter alguns torcedores escreveram: "Precisamos falar do atleta Nicão, mais um jogo que ele não fez absolutamente nada. Nicão fracasso legal, horrível, enganou geral. Como esse Nicão é horrível. E o Nicão não consegue andar em campo. Quando foi contratado eu avisei que seria o pior camisa 10 da história do São Paulo. E digo mais, em números será pior que o Pablo. Nicão está muito mal, a comparação ao Pablo fica inevitável." Esses foram alguns dos comentários de torcedores no Twitter. Apenas como forma de mostrar o baixo aproveitamento do meio-campista, os números não mentem. Em 2021 pelo Atlético Paranaense ele atuou em 51 jogos, fez 11 gols, e deu 12 assistências. Em 2022 pelo São Paulo são 17 jogos, 0 gols e 3 assistências. E aí, tricolor, na sua opinião, Nicão vem deixando a desejar? Comentem aqui no vídeo também a opinião de vocês. Outra notícia:
Com R$ 700 milhões no vermelho, Casares bate o pé sobre dívida, e São Paulo acerta empréstimo de R$ 20 milhões. No meio do ano passado, o tricolor firmou um empréstimo de R$ 150 milhões para sanar dívidas que iam até 2014. Durante a tarde desta última quarta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou uma medida que preocupou parte da torcida tricolor. O clube pegará mais um empréstimo, dessa vez de R$ 20 milhões, e com o banco BTG Pactual. Na votação, foram 155 a favor, 58 contra, e uma abstenção. A ideia é que, com o valor que terá em mãos, o clube do Morumbi possa trabalhar em cima de quitar algumas dívidas. O processo que o clube planeja é o de amortização, em que a dívida é sanada através de pagamentos periódicos, que seguem um planejamento. De acordo com a apuração do Globo Esporte, este pagamento vai ocorrer em 5 parcelas, a partir de janeiro de 2023. A garantia do processo será a cota de TV do Campeonato Paulista do ano que vem. O principal destino do dinheiro são os atrasos com o elenco. Parte do elenco teve vencimentos atrasados na pandemia, e a ideia da diretoria é acabar com essa dívida, até junho deste ano. A medida preocupa torcedores porque, no meio do ano passado, o São Paulo já havia feito empréstimos de R$ 150 milhões, com o Banco Rendimento e o Banco da Ecoval. Neste processo, o dinheiro foi usado para sanar dívidas que estavam até o ano de 2014. Com aqueles valores, o São Paulo pagou, por exemplo, R$ 25 milhões atrasados ao Dínamo de Kiev, por Tietê, que deixou o clube recentemente, e R$ 4,5 milhões para quitar uma dívida com Orlando City, dos Estados Unidos, pela contratação de Kaká. Com um débito de cerca de R$ 700 milhões, o presidente Júlio Casares afirma, porém, que o déficit do balanço financeiro de 2021, ainda não divulgado, será de apenas R$ 106,4 milhões. E aí, tricolor, na sua opinião, Casares vem fazendo um bom trabalho no São Paulo? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Tricolores, mais informações. Quer outro clube? Del Monte vê empresário agindo na surdina, para tirar atacante do São Paulo. Tricolor paulista entrou em campo nesta quarta-feira, dia 20, e ficou no empate com o Juventude. O São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada, principalmente por conta das últimas atuações fora de casa. A equipe perdeu o título paulista de forma vexatória para o Palmeiras, sendo derrotado por 4-0, no Allianz Parque, e no último domingo, dia 17, perdeu por 3-1 para o Flamengo, no Maracanã. Nesta última quarta-feira, a equipe voltou a ter uma atuação bem abaixo, mas desta vez, conseguiu arrancar o empate contra o Juventude no fim, com um gol de pênalti de Reinaldo, em partida válida pela ida da terceira fase, da Copa do Brasil. Novamente, Ceni rodou o time, e colocou jogadores diferentes da partida anterior. Quem parece não estar gostando desse rodízio ou da falta de oportunidades, é o empresário do atacante Jonas Toró. Segundo o portal O Blog do São Paulo, os agentes do jogador estão convencidos de que o atleta precisa ter outra equipe no segundo semestre, e tenta a saída do camisa 44. Clubes da Espanha e Bulgária fizeram contatos recentes pelo jogador de 22 anos, mas ainda não houve proposta. Enquanto isso, a diretoria não vê como negativa a saída do atleta revelado em Cotia, mas pretende ter uma compensação financeira para liberá-lo. E aí, tricolor, São Paulo deve garantir a permanência de Toró? Sim ou não? Comentem aqui sua opinião. Bom, nação tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.